Não julgueis, e não sereis julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados também vós. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Esta escritura encontra-se em São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1, a qual tomamos como base para a nossa reflexão nesta manhã. Vamos, sob a luz desta palavra, enxergar uma tendência, uma inclinação humana que deve ser entendida, analisada e devidamente corrigida. Nós, cada pessoa que vem a este mundo, ele é criado em um ambiente, em um lar, e ali naquele lar existe um código de conduta, não é? Então existe ali um conjunto de princípios e valores éticos, valores morais, valores financeiros, valores intelectuais, que são próprios de cada família, de cada lar. Porém, como nós fomos criados com aqueles valores, nós não conhecíamos nenhum valor. Nós fomos criados naquele lar conhecendo apenas aqueles valores. De modo que quando nós crescemos e vamos conhecer outros lares, outras pessoas, outros valores, nós julgamos os valores alheios pelos nossos e definimos se os valores dos outros são bons ou se são corretos pelos nossos, o que causa, sem dúvida alguma, todo o conflito. Porque nós temos uma ideia, um pensamento de que os nossos valores é que são os corretos. Acontece que a pessoa que tem os valores delas, que podem ser um pouco diferentes dos seus, eles pensam também a mesma coisa. Eles acreditam que os valores deles é que são os corretos. E aí, o conflito está armado. Por isso, nós devemos entender que só existe um livro. Só existe um livro que é absoluto. É a Bíblia. Então, todos os nossos princípios, todos os nossos valores têm que estar sujeitos à Bíblia. Nossa opinião pouco importa. Não é? Então, o Eclesiastes diz no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5 ou verso 6, diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não pense que você é o prumo na mão de Zorobabel. Humildade é exatamente isto. Você saber que você não é o dono da verdade. É isso que Jesus disse, que aquela pessoa que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma, ela verá o reino dos céus. De maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então nós precisamos nos fazer como crianças. Entender que nós não somos nada, não sabemos de nada, e só assim nós nos pomos abertos para aprender de Deus. Entendemos que o meu pensamento, o seu, o dele, o dela, vale tanto quanto o outro, ou seja, nada. O pensamento, a mente de Cristo, a palavra de Deus é que é o absoluto.
E quando encontramos pessoas que têm princípios e valores diferentes do nosso, devemos aprender, respeitá-los e conviver com eles. Deixe-me contar uma pequena história que ilustra um pouco do que quero dizer. O nome da história é Espírito de Equipe. Na carpintaria, produzindo móveis com qualidade pelo espírito de equipe. Contam que na carpintaria houve uma estranha reunião de ferramentas ali. Eles queriam, cada ferramenta queria argumentar para tirar algumas diferenças. O martelo exerceu a presidência. Entretanto, disseram para o martelo que ele teria que renunciar à presidência. E ele perguntou, mas por quê? Outro disse, é que você faz demasiado barulho e também você passa o tempo todo golpeando o pobre do prego. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso. Disse que ele necessitava dar muitas voltas para que servisse de alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso aceitou também, mas, na sua vez, pediu a expulsão da lixa. Provou que ela era muito áspera em seu tratamento e sempre teria atritos com os demais. A lixa concordou com a condição de que também fosse expulso o metro, que sempre ficava medindo os demais segundo a sua medida, como se ele fora o único perfeito. Nisso entrou o carpinteiro, colocou o avental e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a grossa madeira inicial se converteu em um lindo móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a reunião recomeçou. E disse o serrote, senhores, foi demonstrado que todos temos defeitos. Entretanto, o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. E isso é o que nos faz valiosos. Assim, superemos nossos pontos negativos e concentremo-nos na utilidade dos nossos pontos positivos. Todos concluíram então que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para afinar e limar a aspereza e o metro era preciso e exato. Sentiram-se uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram-se felizes com suas qualidades e por trabalharem juntos. Assim, somos nós nas mãos do grande carpinteiro. Ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para mestres, e tem o pedreiro, e tem a cozinheira, tem o técnico de som. Cada um de nós, com sua visão própria e limitada, cada um com suas qualidades e seus defeitos, mas sabendo que se nós nos rendermos nas mãos do grande mestre, ele fará grandes coisas através de nós. Então, a obra de Deus é como um grande relógio. Ali tem um parafusinho, tem uma porquinha, tem uma mola, tem um ponteiro, tem um visor, tem a carcaça. Cada um tem um lugar, cada um tem uma posição. Não tem como a mola trabalhar, servir de ponteiro, e não tem como o ponteiro tomar o lugar do parafuso. Cada um foi criado de uma maneira específica para um determinado lugar. E é assim que devemos permanecer. É ali onde devemos estar, cada um
em seu devido lugar. Que Deus nos ajude a ver, enxergar que cada um de nós é importante em nossa posição. Ninguém consegue tomar o seu lugar, como também você não pode tomar o lugar de ninguém. Cada um de nós devemos estar onde Deus nos coloca. Pensemos nisto e que Deus possa nos ajudar. Deus nos abençoe.